boa parte dos empreendedores já percebeu que investir em sustentabilidade melhora a imagem da empresa e torna também os negócios mais competitivos e rentáveis. A gente conversa agora com a Carla Vasconcelos, ela é consultora do Sebrae, especialista em sustentabilidade, não é isso, Carla? Muito bom dia para você. Bom dia. Qual é o primeiro passo para uma empresa se tornar aí amiga do meio ambiente? Acho que o primeiro passo é a consciência, né? A pessoa perceber que o negócio dela, e não só, aí a gente vai falando de duas partes. O consumidor, que ele tem que estar ao mercado, né? Ele tem que estar buscando e cobrando do comércio, das indústrias, daqueles produtos, daqueles serviços que ele consome, né? A questão de ser uma empresa mais sustentável, né? E lembrando assim, que geralmente as pessoas ligam sustentabilidade à questão ambiental, né? Mas assim, ser sustentável não é só a parte ambiental. Eu tenho o meio ambiente, eu tenho a parte de sociedade, a estabilidade social e tenho, logicamente, se você a questão econômica. Então, para o consumidor, ele tem a relação de querer um produto, um serviço ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável para eles, né? Mas também, do outro lado, também um empreendedor também precisa também ter o lucro, porque senão a empresa ela não tem sucesso, ela perde seu sentido de ser, porque o mercado ele exige, né, que eu tenha lucro, porque senão eu não sou empresário. Claro. Né? Ô Carla, a gente mostrou agora há pouco o exemplo de uma empresa, de uma grande empresa, né? Mas ser sustentável é possível também para as empresas menores, né? Para pequenos empresários, micro e pequenos empresários. Quem está querendo montar o seu negócio e já começar esse negócio, né, com essa característica, né, socialmente responsável, né, ambientalmente também responsável, como é que faz? Qual é o primeiro passo para quem vai começar? Para iniciar, o ideal, né, e necessário é verificar primeiro a legislação. Então, assim, a gente assim, mas tudo é lei. Nós vivemos sobre regras, né, sobre uma legislação, a gente tem que verificar. Para o negócio também existem regras, existe uma legislação. Então, eu tenho que cumprir a questão da vigilância sanitária, a legislação ambiental, se eu estou licenciado, se eu não estou licenciado, se a minha atividade requer ou não licenciamento, onde se a gente for assim, nas entrelinhas, todas as atividades, elas requerem, sim, um licenciamento ambiental. Logicamente, algumas atividades são mais impactantes, outras menos. Então, você vai, né, o governo não tem condição de estar fiscalizando todas as atividades, todos os empreendimentos. Então, ele vai naqueles mais críticos, né, naquelas atividades onde, caso o empreendimento faça alguma coisa equivocada, alguma coisa contra a legislação, ele vai causar um dano à sociedade, um dano ambiental. Você pode dar alguns exemplos? Você falou aí de atividades. Que atividades dentro da empresa podem ser consideradas sustentáveis? Ela pode ter os dois lados, né? Então, eu tenho que ter cuidado na hora, se eu, por exemplo, uma atividade simples, colocar, toda atividade gera resíduo, né? Então, assim, de que tipo de resíduo é esse? Né? Esse resíduo tipo o nosso similar ao da nossa casa, um domiciliar, então esse fica menos agressivo, porque ele é igual a qualquer atividade que está na nossa casa. Porém, dependendo da quantidade desse tipo de resíduo, por exemplo, eu tenho pilhas, tem baterias, né? Então, assim, se a minha atividade na minha casa, isso é um lixo perigoso, ele é perigoso, mas termina, infelizmente, indo para o lixo domiciliar, né? A coleta pública. Mas isso numa empresa? Não, eu sou empresário, então eu tenho que verificar se eu tenho algum resíduo que ele é perigoso ou não. Né? Então, se eu for para a construção civil, então eu tenho tinta à base água, né? E tenho tinta à base metal pesado. Então, se eu troco um pelo outro, eu já reduzo esse dano ambiental, não só para o meio ambiente, mas também para os colaboradores na hora que eles estão aplicando essa camada de tinta. Carla, a gente também está discutindo esse assunto com os nossos internautas, esse é o nosso tema interativo de hoje, e uma internauta tocou num ponto bastante interessante, a Jo Cavalcante, ela falou sobre a questão do preço. Muitas empresas que são sustentáveis, com esse investimento, elas acabam transferindo esses investimentos para o preço do produto final, ou então do serviço. Como tornar esse preço mais atrativo, para que as pessoas se preocupem mais em procurar empresas, em contratar serviços e comprar produtos que sejam aí de empresas responsáveis, né, ambientalmente falando. Existe algum, a gente estava aqui comentando essa questão, existe algum incentivo fiscal? Não. Infelizmente, alguns, em relação principalmente ao governo federal, hoje você tem alguns incentivos, né, na área de isenção de impostos.
Mas em relação na esfera estadual e municipal, infelizmente não há essa regulamentação. Então, alguns estados, sim, mas não é a realidade aqui em Alagoas. Então, às vezes, é colocado o ICMS ecológico, onde quanto mais investimento, tanto do Estado quanto das empresas, isso acontece, há um abatimento, né, no ICMS. Ou até para o município, aquele município que tem práticas ambientais, o governo do Estado faz um repasse maior do ICMS, né? Mas, infelizmente, a gente não vê essa prática ainda no estado de Alagoas. Então, é preciso ser uma parceria como um todo, né? Tem que todas as esferas aí da sociedade tem que entrar aí nessa luta. Inclusive, Juliana, quem comentou essa questão do preço foi a Jo Cavalcante, né? Ela falou que realmente ela se preocupa, mas impede, né? Ela se sente impedida de contratar alguns serviços porque realmente eles ficam muito caros. Agora, Carla, me diga uma coisa. Com relação aos colaboradores, né? Se os colaboradores, eles não têm essa consciência, né, essa questão da sustentabilidade não está ali impregnada naquele corpo de funcionários. Como implementar, então, essa consciência sustentável dentro de empresas onde o seu corpo de funcionários ainda não está, né, familiarizado com o tema? Gente, assim, o Sebrae, em 2012, ele fez uma sondagem e era assim, o que é que pensam as micro e pequenas empresas sobre sustentabilidade? Né? Então, nessa sondagem, foram cerca de 4 mil empresas no Brasil todo e, assim, foi percebido que as empresas, elas praticam ações de sustentabilidade. Então, elas fazem coleta seletiva, elas fazem controle de consumo de água, de energia, de consumo de papel. Porém, elas não associam essas atividades à questão de oportunidades de mercado e nem de ameaças de mercado. Então, não está na estratégia delas. Né? Então, assim, isso dificulta, às vezes, a sensibilização dos próprios colaboradores. Então, os colaboradores, eles são cobrados a fazer isso dentro da empresa, eles até fazem muitas vezes de uma forma instintiva, mas eles, como um empresário, muitas vezes eles não visualizam que isso pode sim ser um diferencial competitivo para a empresa, eles também não demonstram que se o funcionário, o colaborador, tiver sugestões, colaborar, né, fazer práticas e ele visualizar que aquele resultado pode ser o seu diferencial e trazer um resultado para o próprio colaborador, porque quando você traz para a empresa, consequentemente, a empresa cresce e tem como melhorar tanto a questão salarial, incentivo. O colaborador tem que se sentir estimulado. Tem que ter práticas de estímulo, de criatividade dentro da própria empresa. Ele tem que verificar, não, eu posso contribuir. Em relação ao preço, é também uma questão de mercado. Não é? Porque se eu tenho poucas empresas, né, que tiveram isso como estratégia, como diferencial competitivo, eu pratico internamente, mas isso eu não demonstro que é importante para a minha empresa. Eu não tenho um produto, um serviço diferenciado, dou destaque, né, que ele é um produto, um serviço sustentável, então a minha concorrência é pequena. Então, se a concorrência é pequena, lei de mercado, né? Eu tenho poucos concorrentes, os preços vão subir. Carla, muito obrigada pela sua participação. De nada, a gente que agradece. A gente agradece aqui os seus esclarecimentos do Jornal da Paz. Amanhã e até a próxima. Um ótimo dia para você. Obrigada. Tenha uma ótima quarta-feira, Carla. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a todos.